Olá, bom dia, tudo bem? Então hoje a gente vai para o nosso segundo vídeo aqui no canal. E como eu havia comentado com vocês, o meu objetivo aqui é ajudar os veterinários a ganharem mais dinheiro. A gente sabe como que essa profissão é estressante, como muitas vezes a gente é desvalorizado, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Então, assim, é muito importante que a gente pense um pouco fora da caixa, que a gente comece a abrir a nossa cabeça para outras coisas, que a gente leia sobre outros assuntos, que a gente se interesse por outros assuntos, porque quando a gente entra na veterinária, a nossa vida é tão corrida e ela é tão... praticamente o nosso trabalho participa de uma boa parte da nossa rotina, né? São às vezes 12, 16 horas de trabalho, tem gente que faz plantão, então a gente acaba ficando no mundinho veterinário. A gente sai com os amigos para conversar, é veterinária, é tudo veterinária, a gente lê livros de veterinária e a gente fica naquele mundo fechado da veterinária, hein? E a gente não abre a cabeça para outras oportunidades, né? E aí, quando eu decidi realmente ir para essa parte de marketing, eu comecei a ver que existiam várias possibilidades, ainda mais com essa questão do crescimento digital, né? Muitos médicos já estão fazendo isso, investindo em conhecimento, que não seja só da medicina, investindo em atendimentos high ticket, como é chamado hoje em dia. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Para a gente poder pensar em ganhar mais dinheiro, ou a gente precisa trabalhar mais, ou a gente precisa arrumar outras fontes de renda. Então, você que tá aqui, se o seu objetivo é trabalhar mais a um baixo custo e fazer volume, esse canal não é para você, tá? E o meu outro canal de rede social também não. O meu objetivo aqui são pessoas que querem agregar valor ao serviço, aumentar o seu ticket, trabalhar menos e ganhar mais. Simplesmente aumentando o valor da consulta? Não. Você precisa justificar esse valor que você coloca. Seja R$500, seja R$1.000. Tem médico que cobra R$1.000 e as pessoas pagam, porque acham que aquele valor, aquele preço, né, da consulta vale aquilo. Então, o que essas pessoas fazem que elas conseguem aumentar tanto o ticket delas a ponto das pessoas pagarem e ninguém reclamar? E aí, o que acontece quando você aumenta o seu ticket? Você atende menos e você ganha mais. Consequentemente, você vai se estressar menos. Só que para isso você precisa criar a sua autoridade. E hoje em dia é muito mais fácil do que era antigamente. Antigamente a gente não tinha acesso, né, a tudo isso que a gente tem hoje. A gente não tinha como se comunicar com tantas pessoas como a gente tem hoje em dia, né? A gente pode falar com o mundo inteiro através da internet. Então hoje ficou mais fácil. Então, assim, começando, como que a gente começa? A gente começa aparecendo nas redes sociais. E o principal, então, assim, o principal que eu queria passar aqui hoje primeiro você precisa definir qual é o seu nicho. E aí depois a gente vai conversar sobre, primeiro você atrai os clientes, depois você conquista esse cliente, tá? E aí você vende a sua hora, né, que é a sua consulta, e depois você não vai mais vender a sua hora, você vai vender o seu serviço, que aí você pode criar esses infoprodutos, esses cursos, tudo que vai se vender enquanto você tá de férias, enquanto você descansa. Mas para isso você precisa ter uma autoridade, né? Quanto mais autoridade você tiver, mais as pessoas vão querer comprar de você. Então, e quem tem foco em quem é dono de clínica ou dono de um estabelecimento, o foco é em atrair e conquistar esses clientes, tá? Então, primeiro você precisa definir o nicho. O nicho é a sua persona, o seu avatar, como muitos dizem, cada um usa um nome diferente, mas basicamente com quem você vai falar, quem que é o seu público, né? É o cliente final? É o tutor? Ou é o veterinário? Você é um especialista, você quer atrair veterinários que chamem você para trabalhar como especialista, ou você quer atingir tutores que vão procurar você diretamente? Mas será que eu não posso escolher os dois? Será que se eu nichar, eu não vou ter menos opção? Não, porque assim, uma coisa que eu aprendi, né, com todos os cursos que eu fiz
Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. A linguagem que você vai ter com o tutor, ela é totalmente diferente da linguagem que você vai ter com o veterinário, né? Então, para você adequar a sua linguagem, para você adequar a sua imagem, para você adequar o seu conteúdo, você precisa escolher quem você quer como seu cliente, né? Quem que você quer atrair? Você quer atrair o veterinário ou você quer atrair o tutor, né? Então, o seu conteúdo nas redes, ele vai se basear naquele que você quer falar. É claro que vai atingir outras pessoas, mas o principal é você conversar e criar uma conexão com aquela pessoa que você quer que te chame para trabalhar ou que vá até você, seja o tutor que você, de repente, é um especialista e os tutores vão atrás de você e você direcionar eles para o lugar que você atende. Seja os hospitais que você... de repente, não, o meu sonho é trabalhar dentro de um hospital, então eu quero focar em conteúdo para veterinários para um dia um hospital me contratar e eu ficar fixa no hospital. Então, tudo isso depende do que você quer, o seu objetivo. Então, você precisa parar e pensar, primeira coisa, quem vai ser o seu público-alvo, tá? E aí depois a gente fala das outras etapas, mas essa é a etapa principal, tá? Algumas pessoas dizem que você tem que pegar o máximo de características possíveis, outras pessoas dizem que não, basta você ter algumas características, porque o que acontece? Quando você escolhe um público, você tem que pensar, quem é o meu público? Quantos anos ele tem? Quanto que ele ganha? O que ele gosta? Quais são as pessoas que ele admira? Qual que é a linguagem? Né? É um público mais velho, é um público mais jovem, é um público de um poder aquisitivo mais alto, é um público que tem um poder aquisitivo mais baixo, são pessoas que você vai conversar de maneira mais descontraída, com uma linguagem menos formal, são pessoas que você vai usar uma linguagem mais técnica. Então, tudo isso depende. Se você usar duas maneiras, por exemplo, você explicar conteúdos extremamente técnicos e você, ao mesmo tempo, falar com uma linguagem mais acessível para quem é o cliente final, um tutor, por exemplo, isso vai ficar confuso quando você fizer o seu perfil. Então, você precisa direcionar o seu conteúdo. Essa é a primeira dica que eu dou para quem quer começar. Direcione o seu conteúdo para quem você quer falar. E aí, a gente vai conversando sobre os próximos passos. Se você tiver alguma dúvida, se tiver algum outro assunto que você quer que eu aborde aqui no canal, manda mensagem para mim. E aí, a gente vai discutindo ao longo dos vídeos, tá bom?